Olá, aula sobre adição eletrofílica ao carbono saturado. Essa aula é dividida em duas partes, essa é a parte 1. Nosso material é do livro do Clayden, segunda edição, capítulo 19, essa parte 1. Bom, primeiro nós vamos falar sobre adição eletrofílica ao senos, adição de bromo, tá? Então, você tem a adição do BR2 ao seno aqui e você tem o produto de bromado sempre. Vamos ver um pouco mais sobre como é o mecanismo. Na verdade, aqui o nucleófilo é o alceno e o eletrófilo é o bromo, né? O mecanismo aqui o fluxo de elétrons é o ataque nucleofílico ao bromo, enquanto essa ligação bromo-bromo se cliva, dando brometo. Aí você forma esse intermediário aqui que tem vários experimentos que confirmam que ele é formado, né? Por exemplo, se você usar um alceno altamente impedido, como um adamanteno, né? Diadamanteno, você consegue capturar ou sequestrar o bromônio, que é bastante estável, tá? Então isso aqui foi comprovado experimentalmente. O HOMO do nucleófilo, que é a dupla ligação, tá ilustrado aqui, né? E esse aqui é o LUMO do eletrófilo, que vai ser atacado, né? Então você tem o alceno aqui no planar, você pode ter o ataque do bromo por cima, a vinda do bromo por cima ou por baixo, né? Se você preferir, o bromo fica em cima e o alceno ataca, né? Vamos ver um pouquinho mais como é o mecanismo mais detalhado dessa adição nucleofílica a bromo. Então, por exemplo, se você tiver um alceno desse tipo, um alceno Z, né? Então você pode formar esse bromônio. Não se esqueça que o bromo pode entrar por cima ou por baixo, ok? Sempre considera as duas faces do alceno. Em qualquer uma das faces que for atacada, você vai formar um intermediário bromônio. Veja que você retém a configuração das duas metilas aqui que estão em Z, né? E aí você tá sendo mostrado aqui, você tem um ataque do brometo liberado aqui, quando você reage o bromo com a dupla formando bromônio. Esse brometo que sai, ele volta a atacar aqui na posição anti ao que está o bromo, né? Ele pode atacar aqui ou aqui, logicamente, tá? Então, a gente sempre tem um composto de bromado, né? Outra peculiaridade aqui é que esse ataque, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, ela sempre se dá na posição anti, ela nunca vai atacar o brometo nunca vai atacar nessa direção aqui, que você tem a repulsão da nuvem eletrônica do bromo, tá? Então, o brometo não vai atacar nessa direção aqui, que é sim, né? Ele sempre vai atacar na posição anti. A consequência disso é que você sempre produz o composto dibromado trans. Aqui fica difícil ver, se você olhar aqui, vai parecer que os bromos são cis, mas os bromos são sempre trans um ao outro, ok? Se você pegar um alceno que não pode ter movimentação, isso fica mais claro. Isso aqui é uma representação do orbital LUMO do bromônio, que é o eletrófilo, e o brometo, que é o nucleófilo na segunda reação aqui. Como eu disse, se você pegar um alceno que não é flexível, vai ficar claro que você sempre forma o composto trans, né? Os bromos estão trans um ao outro. Esse produto aqui, onde os bromos são cis um ao outro, nunca é formado. O que acontece quando a gente faz essa mesma reação na presença de um outro nucleófilo? Pode ser água ou algum álcool, né? A gente forma o bromônio primeiro, então primeiro BR2 ataca, né? E você forma o bromônio. Você tem, lógico, a possibilidade de formar um composto de bromado no ataque aqui verdinho ou no laranjinha, que você forma nos dois casos esse mesmo composto, onde os bromos novamente são trans um ao outro, ou na presença de um outro nucleófilo, como metanol
ou outro álcool e água, sempre se forma o produto majoritário esse aqui, onde o álcool ou a água, se for o caso, tá? Entra no carbono que é mais substituído, vocês veem aqui, tá? Isso acontece porque, veja, quando a gente forma o bromônio, né? O bromônio, ele pode estar com um bromo mais deslocado de um lado ou do outro, né? Então, se ele estiver mais deslocado desse lado aqui que está sendo mostrado, você tem uma carga parcial positiva em cima de um carbono mais substituído. Se ele estiver deslocado mais desse lado aqui, você tem uma carga parcial positiva num carbono menos substituído, né? E o que se vê experimentalmente é que o outro nucleófilo presente, um álcool ou água, ele ataca sempre, com maior preferência, no carbono onde a carga parcial positiva é mais pronunciada, ou seja, o mecanismo é tipo SN1, tá? Então vai ser atacado aquele carbono, o álcool ou a água vão atacar sempre o carbono com maior substituição, tá? Consequentemente, esse aqui vai ser o produto majoritário, nunca vai ter o ataque aqui nesse carbono que é menos impedido, que seria uma reação do tipo SN2, né? Então, ela para vocês se lembrarem. Como que é a reação de HX, a dupla? Esse HX aí, geralmente nos livros a gente tem HCl, HBr ou HI, né? Então, aqui é o ataque nucleofílico da dupla ao H+, você desloca o par de elétrons para o brometo, e aí esse brometo volta, ataca o carbocátion formado e forma o composto bromado, né? Se for cloro, HCl é o composto clorado, né? Veja que aqui tanto faz onde forma o carbocátion, porque o alceno é simétrico. O que acontece se a gente tiver um alceno não simétrico, como por exemplo esse aqui? Você poderia formar uma carga positiva nesse carbono aqui, né? Mediante o ataque do H+, ou nesse da ponta. Ou seja, um carbocátion mais substituído ou um carbocátion menos substituído, né? E o que se observa, tanto nos dois casos aqui que estão em tela, sempre você forma mais do composto aqui onde forma o carbocátion no carbono mais substituído, ou seja, o carbocátion mais estável, né? Esse é o produto preferencial. A etapa lenta é a formação do carbocátion, nos dois casos, né? Lembre-se que formou o carbocátion pode ter rearranjo. Então aqui a gente vai usar o postulado de Hammond para explicar isso, né? Então, por exemplo, se você tem aqui a primeira reação que eu estava mostrando no exemplo anterior ali, você reage o HBr com a dupla, você pode formar dois carbocátions, né? Pode formar um carbocátion aqui mais estável, no carbono mais substituído, e no caso aqui em ressonância com o grupo fenila, ou você pode formar o carbocátion na ponta, que é menos estável e não tem ressonância. Veja que a energia de formação, energia de ativação para formar o carbocátion menos estável é maior, né, do que a energia de ativação para formar o carbocátion mais estável. Ou seja, quanto mais estável o carbocátion, menor a energia de ativação, que é o tal do postulado de Hammond que a gente já falou, né? Então, sempre o carbocátion mais estável vai ter menor energia de ativação, seguindo o postulado de Hammond. Tá? Um outro jeito de entender isso é a regra de Markovnikov, né? Que na verdade é uma regra empírica que para a gente prever onde vai entrar, que sempre o próton entra no carbono com maior número de hidrogênios. Isso porque vai formar o carbocátion mais estável. Tá? Veja que nesse caso aqui, muito provavelmente a gente só vai formar esse produto aqui, porque a diferença entre um carbocátion primário e um carbocátion secundário estabilizado por ressonância é muito grande. Então, a diferença de energia de ativação deve ser bem grande. Agora, se você tiver um carbocátion secundário e terciário podendo ser formado,
quer dizer, você sempre vai poder formar um pouco do secundário, mas o terciário deve formar em maior quantidade. Então, a regra de Markovnikov, acabei de falar, né? Quer dizer, na verdade, é uma consequência da formação de um carbocátion mais estável. Né? Aqui você está vendo um outro exemplo, por exemplo, quando a gente faz a reação de hidratação de dupla, na verdade você não reage a dupla com HX, mas você reage com água e H+, né? O H+, primeiro protona a dupla, ou se você preferir, há um ataque nucleofílico do alceno ao H+, que é um eletrófilo, você forma um carbocátion mais estável e a água ataca, né? Lembre-se, carbocátion pode sofrer rearranjo, tá? Então aqui, por exemplo, você tem essa adição de água em H+, né? Você formaria o carbocátion mais estável aqui, né? Como vocês estão vendo aqui embaixo. Aí esse carbocátion menos estável pode ter um rearranjo 1,2 de hidrogênio, formar um carbocátion mais estável, e aí você forma um produto principal majoritário, deve ser esse. Veja que aqui a gente pode ter uma pequena formação da água atacando aqui também, né? Não se esqueça disso. Mas o produto majoritário deve ser o produto de rearranjo. Um outro jeito de fazer essa reação que é legal para discutir o mecanismo de reações diferentes, né? É a oximercurização, desmercurização. Nessa reação a gente faz é uma reação de hidratação, só que em vez de H+, a gente usa um outro ácido de Lewis, que é o acetato de mercúrio 2, tá? Então essa reação se dá em duas etapas. Primeiro reage com acetato de mercúrio, e depois é uma reação de redução com borhidreto de sódio, que é um reagente que vocês não ouviram falar ainda, mas ele transfere hidretos, tá? Então aqui a reação é Markovnikov também, ou seja, sempre vai formar o mesmo tipo de produto formado, mas o mecanismo vocês vão ver que é diferente, né? Então aqui o mecanismo da reação, primeiro é um ataque nucleofílico do alceno ao mercúrio, você forma esse íon mercurínio aqui, que é um intermediário, bem parecido com o íon bromônio, né? E aí tem um ataque da água na porção anti em que está o mercúrio. Veja, a água sempre ataca o carbono mais substituído porque ela tem uma característica SN1. Nunca se forma o carbocátion nesse caso, ok? Então o mercúrio não abre, não chega a abrir. Então é a mesma discussão que a gente usou para o bromo. O nucleófilo ataca aquele carbono que tem uma carga pronunciada positiva maior, então uma reação do tipo SN1, tá? A diferença aqui, como você não forma carbocátion, você não tem rearranjo, então é um jeito de você garantir que você forme o álcool desejado sem rearranjo. A desvantagem aqui é que a gente usa mercúrio, que é um metal não essencial tóxico, tá? Essa última etapa aqui é difícil achar em qualquer livro. O Klein trata mais no fim do livro e como se dá essa reação, né? Aqui não é uma transferência de hidreto convencional, né? Porque se aqui está com carga positiva, esse carbono aqui está com carga negativa, onde vai sair esse acetato de mercúrio 2 aqui. Então, aqui não é simplesmente um ataque, não é um ataque nucleofílico do hidreto nessa posição aqui, porque aqui está com carga negativa, tá? Essa reação, essa última etapa aqui é uma etapa radicalar, tá? Que não vem ao caso, mas é uma reação que acontece via radical. Outro jeito de fazer álcoois a partir de alcenos é a boração oxidativa, tá? Então, como é que acontece a reação? Primeiro a gente usa uma borana, essa aqui é a borana mais simples, mas há diversos tipos de borana, boranas impedidas estericamente, que dão produtos um pouquinho diferentes, que eu não vou entrar em detalhes, mas não é só com essa borana que acontece essa reação. E vocês veem aqui que, sem entrar muito no mérito do que está acontecendo, né, a gente forma aqui o álcool no carbono menos substituído. Então, a reação é anti-Markovnikov, não é Markovnikov. Essa reação se dá também em duas partes, primeira e a segunda. A primeira, a adição da borana,
e na segunda uma reação de oxidação na presença de peróxido de hidrogênio em meio fortemente alcalino. Eu vou falar do mecanismo para vocês, mas o mecanismo é um pouquinho complicado, envolve diversas etapas, tá? Então, primeiro a gente tem a adição da borana, né? A borana adiciona aqui o boro, sempre entra no carbono com menor número de hidrogênios, que a gente vai ver já como acontece, né? E depois acontece a oxidação desse borato e você coloca o álcool no lugar, né? Primeiro, a adição da borana é sim, ou seja, tanto o boro quanto o hidrogênio entram sempre do mesmo lado, tá? Sempre entra do mesmo lado e a reação é concertada. Então essa reação acontece numa etapa só e aqui vocês estão vendo o estágio de transição, tá? Da reação. Esse estado de transição acontece porque é assim, veja, o boro está com carga desse estado de transição, a gente vê que o carbono com carga positiva é o carbono mais substituído, tá? Se fosse o inverso, o carbono, se entrasse o boro aqui, né? O boro aqui, o hidrogênio no outro lado, a formação de uma carga positiva seria no carbono menos substituído. Então esse é o estado de transição que ele é mais estável, porque você tem uma carga parcial formada num carbono mais substituído, ou seja, estabilização de carbocátio, assim, por isso que acontece dessa forma. A estequiometria da reação também é interessante, né? Porque, na verdade, a gente reage três alcenos para uma borana, tá? Isso aqui não... lógico, você pode fazer 1 para 1, mas você gastar borana à toa, porque não há necessidade. Então, a primeira reação aqui, a borana, ao ataque nucleofílico do alceno na borana, você forma esse primeiro intermediário, e esse intermediário aqui volta a ser atacado pelo nucleófilo, forma a incorporação de duas moléculas do alceno aqui, e esse intermediário, pela terceira vez, reage aqui, dando o composto, a borana desejada. Então vai ser essa borana aqui que vai reagir com peróxido de hidrogênio em meio altamente alcalino, né? Como que se dá essa última parte aqui? Na verdade, se você tiver peróxido de hidrogênio em meio básico, né? O que acontece é que o peróxido tira um próton e você forma o íon peróxido, né? O ânion peróxido aqui, né? Forma... Isso aqui é um equilíbrio que você tem na reação, uma reação de equilíbrio. Então é esse peróxido aqui que faz um ataque nucleofílico no boro. Aí você tem um arranjo bem esquisito aqui, mas isso acontece, comprovado experimentalmente. Você forma essa nova borana aqui rearranjada, em que você vai ter um ataque nucleofílico do hidróxido e você no final você solta... vai até dar borato, tá? Borato e álcool correspondente. O importante é que durante esse rearranjo aqui, né, você mantém a configuração que tinha nesse carbono aqui. A configuração desse carbono é mantida. Então você retém a configuração, que é importante da estequiometria. Vou falar já. Então, a estequiometria é 3 para 1, como eu já falei para vocês, está aqui. Então, a adição da borana é sim, né? Então, veja, a borana e o hidrogênio entram do mesmo lado, né? Então, se o boro está aqui para trás do plano, você tem hidrogênio que entrou também para trás do plano. Eles têm que estar sim, sempre ao outro, tá? Então, aí você tem o ataque na segunda etapa, o ataque do ânion hidroperóxido, tá? Você forma o produto de rearranjo, aí isso se repete 2 vezes, você forma aqui o derivado borana, e aí o hidróxido ataca cada um deles e dá borato, tá? E você tem o OH no carbono menos substituído, né? Inverso, é anti-Markovnikov, e você tem o H que entrou no mesmo plano, né? A adição é sim, tá?
Então, boro e hidrogênio entram no mesmo plano. A oxidação não altera a estereoquímica do boro, ou seja, do jeito que ele entrou, o boro, onde entrou o boro vai ficar o H e onde está o H vai ficar. Então, o H e H sempre ficam no mesmo plano, sim, um ao outro, ou cis, tá? O ataque é sim e o produto é cis. Outra reação que eu vou falar bem rapidinho, né, são a formação de epóxidos. A gente viu como o epóxido reage quando a gente falou de reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, lembra? Meio ácido e meio básico, meio ácido ataca o carbono mais substituído, o nucleófilo, e meio básico, só com o nucleófilo, ataca o carbono menos substituído. Então aqui a gente pode formar esses epóxidos a partir do ácido metacloroperbenzoico, né? Que é esse ácido que está mostrado aqui. E a reação é uma reação concertada, ela acontece em uma etapa só. Aqui vocês estão vendo o homo do nucleófilo e aqui o lumo do eletrófilo, que é o ácido metacloroperbenzoico. Tá? O produto aqui é o ácido carboxílico correspondente, ou seja, ácido metaclorobenzoico, tá? E o epóxido correspondente. E a adição é consertada assim. Nunca esqueça que ele pode entrar num plano ou no outro por baixo, né? Ok? Não se esqueça disso aí. Então, o estado de transição envolve essa múltipla quebra e formação de várias ligações, tá? E ela, como eu disse, é consertada. Então, se você tiver, por exemplo, o cis-estilbeno, você mantém esses dois grupos aqui que estavam em cis, eles continuam cis no epóxido. Se você fizer reação com trans, os grupos ficam trans. Novamente, não esqueça que a entrada pode ser por cima ou por baixo do plano do alceno. Outra reação interessante é a oxidação com tetróxido de ósmio, que também é um reagente bem tóxico, pode deixar cego, né? É para a formação de dióis vicinais, ok? Então, a reação se dá aqui, você tem uma adição do nucleófilo no tetróxido de ósmio, você forma esse intermediário, depois, na presença de água, ele decompõe e dá o diol cis sempre, tá? Então aqui você tem essa dupla, para formar um diol cis, você pode seguir essa reação com tetróxido de ósmio. Se eu fizer depois uma oxidação com periodato de sódio, ácido periódico, você pode ter compostos carbonílicos como resultado. Outra reação aqui, para finalizar, que é importante do ponto de vista, mas não vou ponto de vista mecanístico, mas não vou entrar muito em detalhe de mecanismo, é a reação com ozônio, né? Alcenos reagem com ozônio, né? A famosa reação de ozonólise, né? Essa reação de ozonólise aqui é o alceno atacando o ozônio, a adição nucleofílica, você forma esse intermediário aqui que depois ele colapsa, tá? Depende qual reagente que você usa para fazer a decomposição desse intermediário aqui, o ozoneto, você pode ter compostos diferentes. Você pode ter compostos carbonílicos, você pode ter álcool, pode ter compostos carbonílicos, tá? Então, por exemplo, faz a reação com ozônio e usa um reagente redutor, como o disulfeto de metila, você fica com um composto carbonílico, tá? Os dois compostos carbonílicos resultantes. Se fizer ozonólise e tratar com peróxido, que é um reagente oxidante, o que vai acontecer é que você não fica com composto carbonílico, você fica com os ácidos carboxílicos resultantes, porque você oxida aqui o composto ácido carboxílico. Se fizer uma ozonólise e tratar com boro-hidreto, você vai reduzir o composto carbonílico ao álcool correspondente. Então, dependendo quais são os reagentes que você usa para fazer o workup da reação, você pode ter compostos mais oxidados ou menos oxidados, ok? Então, lembrando, dimetil sulfeto aldeído, peróxido de hidrogênio ácido carboxílico, boro-hidreto, você vai ficar com álcoois. Então, um bom jeito de transformar alcenos em aldeídos, alcenos em ácidos carboxílicos ou alcenos em álcoois.
Aqui um resumo pictórico para vocês se lembrarem, tá? Isso daqui está no livro do Clayden, tá? Dá uma olhada aqui, foi tudo que a gente tratou nessa aula.